Bom dia, galera do primeiro ano! Coisa boa estarmos juntos mais uma semana. Que Deus abençoe a todos, né? Semana passada nós começamos a unidade 4, que fala sobre o teatro. E aí nós vimos a questão de brincar de ser o outro, nós brincamos de ser uma girafa, uma bola, não foi? Depois a gente leu ali o texto, a gente viu a importância, né, do figurino, do cenário, enfim. Hoje nós vamos colocar o nosso livro aí na página 34, né? E vamos falar das histórias no teatro. Tem até uma figura aqui do teatro de sombras, né? Pelo jeitinho aqui é uma história de terror, né? Porque tem uma bruxinha, um gato, tem um fantasminha, bem legal aqui. Vamos aí ler junto com a tia e a tia vai explicando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Existem muitas maneiras de se contar uma história no teatro. Podemos usar atores, bonecos, sombras de pessoas ou de objetos e até mesmo objetos que podem ser criados por meio de recortes de papel ou tecido. No teatro de sombras, uma luz toca nos objetos e atinge o tecido, criando a sombra. Na imagem acima, a criança está atrás de um tecido, criando uma cena através das sombras. Ela está usando o próprio corpo como recorte de fantasminhas, gatos e aranhas. Né? A cena é um conjunto de elementos, né, que a gente consegue perceber através da visão dos olhos, né, que a história está sendo contada. E aí entra outros elementos, bem, por exemplo, os atores, as roupas, os figurinos, né, o cenário. Histórias que aconteceram de verdade, histórias imaginárias, podem ser contadas por meio do teatro. Podemos usar histórias que já foram contadas em livros, histórias que conhecemos por terem sido contadas por alguém ou até mesmo criar uma história especialmente para uma cena. Então, vamos lá, né? Aqui está dizendo que nós temos muitas maneiras de contar uma história, e é verdade, né? Nós podemos usar atores, bonecos, sombras de pessoas, objetos, até um pedaço de papel pode nos ajudar a contar uma história, certo? E também essas histórias elas podem ser de verdade, fatos que aconteceram de verdade, histórias imaginárias, e podem, tanto a verdadeira como a imaginária, ela pode ser contada através do teatro, certo? Ela pode ser também sair de um livro e ir para o teatro. Então, há várias maneiras de contar uma história, né? Vamos colocar o nosso livro na página 35. Vamos lá. Para contar uma história, os atores podem vestir roupas especiais chamadas figurinos. Eles podem ainda usar objetos e sons para ajudar a criar a cena, né? Observe que o ator da imagem acima está usando um figurino para o seu personagem. Veja também que existem outros objetos presentes na cena, né? Então, ou seja, o menininho aqui ele tá vestindo aqui parecendo um ratinho, né? Como se ele estivesse interpretando aí um ratinho. Reparem que o cenário tem elementos aqui que ajuda esse personagem, esse ator a contar a história desse personagem, né? Quer ver? Vamos dar um exemplo como o figurino é importante. Vê se vocês concordam comigo. Vamos supor que eu contasse lá no teatro uma história de uma princesa do tempo dos castelos e tarará, e vestisse ela de roqueira. Nada a ver, né? Aí vamos supor também que eu estou falando de um leão na floresta, né, e de repente eu pego esse leão e coloco nele uma roupa de um empresário. Nada a ver, né? Então, o que acontece? Toda a história, o cenário, o figurino tem que estar em harmonia, tem que estar em construção, juntas, unidas, no mesmo teor da história, ou seja, no mesmo objetivo, né? Combinando com tudo. E aqui nós temos, aqui no final da nossa página, né? Um retângulo roxinho que nos está apresentando aí um programa muito legal que passa na TV, não sei se passa ainda na TV Cultura, que é o Rá-Tim-Bum. Lá tem muitas histórias legais, né? A tia vai até colocar
um vídeo para vocês assistirem depois da aula do Rá-Tim-Bum, tá? Porque o Rá-Tim-Bum, desse programa Rá-Tim-Bum, a gente pode ver encenações teatrais, porque o Nino, né, e todo aquele pessoal da construção do cenário, eles estão representando os personagens. Olha que legal. E aí, através desse programa, a gente tem uma ideia do que seria assistir um teatro pessoalmente, né? Bem legal. E aí, nós vamos lá para a página 36, que é hora de botar a mão na massa e fazer uma bela lição, certo? Vamos lá, porque essa aqui vai precisar que você tenha muita, mas muita atenção, certo? Vamos lá, minha gente, página 36. Essa atividade, ela tá pedindo para ser em grupo, mas por motivos óbvios, né, que vocês sabem que estamos diante de uma pandemia, ela vai ser individual. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha lá do seu caderno de desenho, vai pintar um cenário, vai colar aqui. E depois você vai pegar o que sobrou dessa folha, vai desenhar personagens para o cenário que você criou e também vai colar aqui. Eu não quero nada impresso, nada pronto. Tudo que eu quero é sua criação, é sua atividade. Tanto o cenário quanto os personagens, você que vai construir numa folha à parte e depois você vai colar aqui nesse quadrado da página 36, certo? Tia Rosângela, eu quero montar uma história numa cidade. Então, você vai primeiro fazer um desenho de uma cidade com os prédios, né? E depois você vai colar os personagens dessa cidade. Tia Rosângela, eu quero fazer uma história lá na floresta. Então, primeiro você constrói um cenário de uma floresta, depois você vem, desenha os bichinhos e coloca aqui para ser os seus personagens, certo? Então, essa é a atividade da página 36. E na página 37, diz assim: já imaginou criar uma história para um teatro? Em sua casa, escolha um objeto pequeno, fácil de carregar, pode ser um brinquedo. Solte sua imaginação e crie uma história bem divertida sobre ele. Não precisa ser muito longa. Registre sua história e faça um desenho do objeto escolhido. Traga para a escola o objeto que você escolheu, mostre-o à turma e conte a história que você escreveu. Todos vão se divertir, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai escolher aí um brinquedo, um objeto aí na sua casa. Você vai criar uma história para esse objeto, vai escrever nessas linhas que estão nessa página e vai fazer um desenho aí dessa história. Na outra aula, que você vier presencialmente, você vai trazer o seu objeto e vai contar a sua história para os amigos. E você que é do online, 100% online, grave um vídeo contando a história. Não esqueça de colocar o uniforme, tá bom? E me manda, obviamente, certo? Combinado? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Caprichem, pelo amor de Deus, nada de desenho formiga, hein? E nada de desenho preto e branco também. Pinta tudo muito bonitinho, caprichem, certo? Beijo, fiquem com Deus.